Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Obrigado a você que veio aqui hoje, a você que vai estar em casa assistindo. Gratidão pela sua vida e que Deus te abençoe. Abre a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 2. Obrigado, Celso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Facinho de achar. Esse é o último livro da Bíblia, o livro das Revelações. E é o livro que estamos estudando na EBD, nos domingos. E nós vamos entrar justamente no assunto as 7 igrejas, no próximo domingo. Então você que pode vir, venha participar com a gente. Está sendo bênção pra caramba. E vai ser mais ainda. Bom, João diz assim, quando recebe a revelação do Senhor Jesus: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volte a praticar as primeiras obras, ou então, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do meu Deus. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Nós vamos conversar sobre o assunto hoje, quando Jesus fala com a igreja. Jesus ainda fala com a igreja, amém? Jesus é aquele que tem o microfone antes de mim, antes de você. É Ele que tem voz na igreja. E quando nos reunimos é para falar dEle, é para ouvir a sua voz, é para ouvir a voz do Espírito Santo. É para isso que saímos de casa, é para isso que saímos de casa durante a semana, é para isso que saímos de casa no domingo pela manhã, no domingo à noite, porque a maior necessidade da igreja ainda é, enquanto estiver nessa terra, ouvir a voz de Jesus Cristo, pela sua palavra. Bom, o Apocalipse, ele começa com João tendo visões a respeito do Cristo glorificado, que inclusive foi assunto da primeira aula da EBD nesse domingo. João está encarcerado ou enjaulado, não com correntes, não com barras de ferro, mas ele está preso numa ilha chamada Patmos, uma ilha próxima ao mar Egeu. E ele não está lá por causa do imperador, ele não está lá por causa dos homens, ele está lá por causa da palavra de Deus, assim como diz no capítulo 1. Ele está lá por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando os homens, eles pensam estar prendendo os homens de Deus, Deus constitui embaixadores em cadeia. João é mais um, só que esse é o embaixador das revelações do Senhor Jesus. O Império Romano não pôde calar a sua voz. E é por isso que João está escrevendo dessa ilha 7 mensagens a 7 igrejas. 7 mensagens a 7 igrejas. E essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos falar somente da igreja de Éfeso no dia de hoje, nessa noite. Paulo planta essa igreja, conforme você pode observar em Atos capítulo 19 e capítulo 20 também. Essa que é uma cidade que tem por volta de 300 ou 250 ou 500 mil habitantes segundo a época. Ela era a província da Ásia Menor, a capital da província da Ásia Menor. Dessa igreja é que saem essas outras demais igrejas.
A igreja de Éfeso está localizada talvez num dos ambientes mais hostis da história do Império Romano, pois ali havia um culto a Diana dos Efésios, e era um culto promíscuo, tanto que William Hendrickson vai dizer que a moral dos cães que viviam pela cidade era melhor do que a moral daqueles que cultuavam Diana dentro do templo, de tão terrível que era o culto, de tão obscuro, macabro que funcionava esse culto. Mas essa igreja, ela se estabelece ali, como você pode ver lá em Atos 19, o apóstolo Paulo chega nessa localidade e encontra ali discípulos de Jesus que já conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Eles conheciam o batismo de João. E ali Paulo impõe as mãos sobre eles, e ali o Espírito desce sobre eles, e ali eles falam outras línguas, e ali o Evangelho é propagado de uma maneira espetacular, de modo que impacta até a região local, no sentido do seu comércio ser prejudicado. Então, por conta desse fenômeno que acontece das línguas ali, o Evangelho é propagado. Mas por que acontece esse fenômeno ali também? Porque essa cidade de Éfeso, além de ser muito grande, ela era o lugar onde todos aqueles que deviam viajar para as províncias dos locais conquistados por Roma, deviam passar por ali. Se você quisesse viajar por Egito, você tinha que passar por Éfeso. Se quisesse viajar para a Mesopotâmia, você tinha que passar por Éfeso. Se quisesse ir para Jerusalém, você tinha que passar por Éfeso. Então era necessário que ali o Evangelho se implantasse de maneira estratégica. Então Paulo estrategicamente permanece ali por volta de quase 3 anos ou 3 anos, e ali o Evangelho cresce, a fim de que o comércio local é atingido e impactado, porque ali acontecia um trabalho de uns homens chamados ourives, que produziam souvenirs, que eram do templo da deusa Diana. E isso movimentava o comércio do local, e as pessoas vinham de outras localidades, de outras regiões, para comprar este objeto. E o que acontece ali? O Evangelho chega, a pregação do Evangelho chega, e logo que o Evangelho é propagado e aceito pelos corações e mentes, as pessoas começam a queimar em praça pública ali os seus livros de feitiçaria, os seus objetos que compravam no templo, e ali acontece um grande tumulto. Pois nessa cidade de Éfeso tinha um teatro, hoje está encontrado em ruínas, que comportava pelo menos 23 mil pessoas, de tão grande que era. E o tumulto que acontece ali é que esse homem que estava ali perdendo dinheiro provoca um tumulto em que as pessoas começam a gritar: a Diana dos Efésios é grande, a Diana dos Efésios é grande. E ali o apóstolo Paulo é surrado, que chega a sair quase morto. Por isso que Paulo vai dizer que enfrentou feras em Éfeso. Não são feras literais, são homens e mulheres terríveis, enviados pelo diabo para tentar parar a obra do Evangelho ali. No mais também, Éfeso está na época ali, a qual é descrito este livro, no período do imperador Domiciano. Domiciano foi um homem tão terrível quanto Nero, aquele que pôs fogo em Roma. Tanto que ele era chamado de o Nero redivivo, de tão terrível que era. E esse homem propagou uma perseguição aos cristãos em todas as regiões ali que eram dominadas por Roma, terríveis. E esse homem é o responsável por inaugurar um dos monumentos que hoje é uma das maravilhas do mundo, que é o Coliseu. E você sabe bem que o Coliseu foi o anfiteatro da morte. Muitos cristãos ali foram mortos. Eles eram enrolados em couros de animais mortos, para cachorros e hienas morderem. Eles eram degolados ao fio da espada dos gladiadores. Eles eram jogados aos leões, que antigamente eram trazidos da Líbia para Roma, para os cristãos serem devorados por ele, diante do espetáculo da multidão que lotava o estádio.
Então, Domiciano foi um homem terrível. E nessa altura do campeonato, o apóstolo João já era o pastor da igreja de Éfeso. Então, ali em Éfeso, se propagou, ou aliás, foi o lugar mais importante do culto ao imperador romano Domiciano. Por quê? Porque Domiciano, ele angariou para si o título de Senhor e Deus. Os imperadores passados, eles queriam ser adorados, mas tinha uma diferença. Os imperadores passados, eles, através das ordens deles antes de morrer, os seus súditos, os seus serviçais, estabeleciam um culto de adoração ao imperador depois de sua morte. Só que Domiciano foi diferente. Ele instituiu isso ainda vivo. Ainda vivo. Então a igreja que estava ali crescendo, que estava ali aumentando a evangelização naquela cidade, ela começou a ser perseguida de uma forma cruel. Talvez como nunca a igreja tinha visto antes, ainda nesse tempo. Então aí o apóstolo João, é claro que não adoraria outros deuses a não ser o Senhor Jesus, se recusa a adorar o imperador, e aí ele é deportado para a ilha de Patmos, onde agora ele está junto com inimigos do império, com ladrões da pior espécie, e largado à própria sorte, para morrer de trabalhos forçados. E é nessa conjuntura que Deus, o Senhor Jesus, aparece a João, e João escreve o livro do Apocalipse, começando com as 7 igrejas. O que é incrível, meus irmãos, é que quando todas as portas da terra se fecharam, Deus abriu uma porta no céu para os seus servos entrarem. Louvado seja Deus, porque nenhum império, nenhum homem, nenhum presidente, ninguém pode parar a igreja, porque a igreja já venceu, meu irmão. Nós entramos na batalha com o placar definido, nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Mas olhe comigo, por favor, no texto, que esse que faz a nós um chamado urgente, talvez esse texto, a carta de Efésios, a igreja de Efésios, seja talvez um dos textos mais importantes que a igreja deve ler hoje. Deve ser um dos mais importantes que a igreja deve ler hoje, porque fala de uma igreja que era fiel, fala de uma igreja que perseverou, de uma igreja que é firme, mas de uma igreja que já não amava mais Jesus. Então observe comigo, capítulo 1, versículo 5. Observe bem que nós devemos dar plenos ouvidos a esse que nos chama. Porque observe comigo o caráter dele. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Primeiro, ele é a fiel testemunha. Jesus, ele não é só profeta, ele é a própria mensagem. Jesus é o exemplo máximo daquilo que nós devemos fazer e ser. Nós não devemos pregar só a mensagem, nós devemos viver a mensagem. Jesus, ele não é só o sacerdote, ele é o sacrifício vivo. Jesus não é só o caminho, ele não só mostra o caminho, Jesus é o próprio caminho. Essa é a característica daquele que nos chama. Segundo, que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito porque ele está lá na frente, ele é o primeiro da fila. E nós viemos atrás, ele morreu e ressuscitou. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e morreu. Nós adoramos um Cristo que esteve morto e está vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. Esse é o caráter dele. Ele está vivo e reina para todo sempre. Mas terceiro lugar, observa comigo aí, ele é o príncipe dos reis da terra. Jesus é o presidente dos presidentes. Ninguém está acima dele. Ele é o rei dos reis. Ele é aquele que levanta impérios, abate impérios, levanta reis, destrona reis. Ele é aquele que reina para sempre. O caráter desse que chama a nós
há um arrependimento genuíno, a volta ao primeiro amor é um caráter ilibado, irrefutável, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, ninguém está acima dEle. E é por isso que nós devemos ouvir essa mensagem que Ele tem para nós hoje. Essa mensagem não está no passado, como dizem os preteristas, que interpretam o Apocalipse como algo que aconteceu lá atrás. Essa mensagem é para nós hoje, a igreja do Deus vivo hoje. Louvado seja Deus. Mas olhe comigo, meus irmãos, que primeiramente, aí no versículo 1, capítulo 2, é que Jesus é aquele que tem o poder total sobre a igreja. Olha comigo o versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Observe o seguinte aí, que esse verbo tem, na língua grega é kraten. O que isso quer dizer? É que é aquele que segura firme, é aquele que tem totalmente em suas mãos. Jesus não é aquele que só dá conselho na igreja. Jesus não é aquele que tem uma palavra bacana para os nossos ouvidos. Jesus é aquele que sustenta a igreja e tem a igreja nas suas mãos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que está segurando a igreja com firmeza. Ele é aquele que está andando no meio da igreja ainda hoje. Os castiçais de ouro representam nós. E Jesus está passeando no meio de nós. E Ele não está passeando à toa. Ele está sondando, Ele está avaliando, Ele está fazendo avaliações a qual nós devemos ouvir e dar ouvidos ainda hoje. Jesus está vivo, não só está vivo, mas ainda está falando conosco. Louvado seja Deus. Mas olhe comigo, meus irmãos, que primeiramente, Jesus aí ele faz alguns elogios à igreja. Conheço tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. Então Jesus faz 5 elogios à igreja aí. Primeiro, é o seu esforço. A igreja de Éfeso era esforçada. A igreja de Éfeso não media esforço para trabalhar. A igreja de Éfeso não era uma igreja preguiçosa. Não era uma igreja que ficava esperando os outros fazerem, ficava esperando as coisas acontecerem. Não, muito pelo contrário. A igreja de Éfeso é responsável por existirem as outras 6 na mesma região. É uma igreja que olhou para dentro de suas portas e identificou que igreja é verdadeiramente, de fato, chamados para fora. Meus irmãos, aqui é um quartel-general. Aqui nós nos preparamos, aqui nós estudamos, aqui nós lemos a Bíblia, aqui nós oramos um pelo outro, mas o nosso trabalho é lá fora. Nosso trabalho não é aqui dentro, não. Aqui dentro está moleza, aqui dentro está fácil, você está no ar-condicionado, você está com um microfone com bom áudio, você está aparecendo na internet, tem um telão bacana aqui, mas lá fora tem nada disso não. Lá que é difícil. Mas é lá que a igreja de Éfeso nos dá o exemplo, nos ensina hoje aquilo que nós devemos ser. Nós devemos ser esforçados. Quando a perna está bamba, quando a preguiça está batendo, quando o cansaço veio, é aí que a gente tem que dobrar o esforço. Eu sempre falo com as crianças lá no treino: está cansado? Então pensa mais. Está cansado? Usa mais força. Está cansado? Corre mais. Porque a igreja não pode parar, meus irmãos. A igreja ela não é só triunfante, ela é militante. Ela não pode parar. Segundo elogio que Jesus faz, ela é perseverante. Ela é perseverante. Por que a igreja de Éfeso é perseverante? Por conta de todo o seu contexto em volta. Perseguição, truculência, feitiçaria, magia negra, imoralidade, falsos profetas, falsos apóstolos. É uma igreja que perseverou, apesar de todas essas coisas. E olha o contexto da época que nós estamos falando da década de 90 do primeiro século. Perseguição terrível. E mesmo assim ela não desistiu. E a pergunta para nós é: por que tão pouco a gente quer parar? Porque vindo para a igreja de carro, vindo de Uber, que hoje tem Uber, né? Uber moto, Uber carro.
Vindo com tudo isso, a gente quer parar. A gente quer encostar, Michael. Com a facilidade que nós temos hoje. Ninguém está perseguindo você, ninguém está batendo na sua porta, ninguém está te arrancando do templo à força. A igreja não pode parar, meus irmãos. As lutas vêm. As coisas vêm, atrapalham a gente. Tem gente dentro da igreja que atrapalha a igreja. Mas a igreja não pode parar, a igreja está vencendo. Venceu para vencer e vai vencer sempre. Terceiro elogio. Ela não suporta os maus e mentirosos. Chegaram novos apóstolos, além daqueles a qual o Senhor Jesus tinha dado. Aqui está outro texto, Michael que gosta dessas coisas, que acaba com essa ideia de ministério apostólico renovado. Acabou. Não tem. O que estava acontecendo é que vinham pessoas itinerantes de outros lugares, de outras regiões, que essas pessoas certamente estavam cansadas daquilo que estavam recebendo, cansadas daquele evangelho que estava sendo pregado, estavam vindo com novas revelações, dizendo que o Senhor Jesus tinha dado novos apóstolos a eles. O que a igreja de Éfeso fez? Colocou eles à prova. É mesmo? Vocês são apóstolos? Vem cá então. Tem um monte de demoniado ali, tem um outro ali, vai lá, ora por eles, expulsa o demônio, cura fulano, cura ciclano, pega a palavra, pega a Septuaginta, interpreta ela aqui. Não conseguiram? Sai daqui. Por menos a gente aceita qualquer um nos nossos púlpitos. Por menos. Porque o cara dá um glória a Deus, porque o cara anda para lá e para cá, porque o cara pula, sobe na parede, porque o cara tem agenda não sei aonde, e que Deus está mostrando tudo para ele, só ele vê as coisas. A gente diz, esse é o homem de Deus, mas está arrastando um traço, está igual, sabe o quê? Está igual vaca no brejo, está andando, está deixando um rastro de bosta para trás. A verdade é essa. Está igual cabrito, né, pastor? Um monte é assim. Nós temos que aprender com essa mensagem do Senhor Jesus, porque é Jesus que está falando. Não é João que está dizendo, Éfeso, vocês estão de boa, hein? Estão botando os apóstolos à prova, os falsos, estão achando eles mentirosos. Não, é Jesus que está dizendo. Agora você para e pense, o que Jesus deve estar dizendo de nós? Que por tão pouca coisa, nós damos o microfone na mão da pessoa. Só para falar bem. João já tinha alertado, meus irmãos, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que nós temos que pôr à prova os espíritos. Temos que pôr à prova os espíritos, para saber se procedem de Deus. Porque até o diabo adivinha, que até o diabo revela. O diabo conhece a Bíblia, mais do que você. Talvez você deva ler mais, porque o diabo sabe mais do que você. Mas o que nós devemos fazer é pô-los à prova. Será mesmo? E algo que eu costumo dizer aqui, eu sempre vou dizer enquanto tiver oportunidade nessa igreja. O ministério do microfone começa com o ministério do balde e do esfregão. Você começa servindo. Depois você tem a oportunidade de continuar servindo com isso aqui. Nós temos que pôr à prova os espíritos. Nós temos que ter cuidado com os espíritos. O pastor um dia vai dar uma aula dessa aí, sobre os espíritos de demônios operando dentro da igreja. Tem sim. Não cai nessa bobeira de que você achar que o diabo não pode entrar aqui. Entra sim. Ele não tem nada para ganhar lá fora, não. Lá fora já está todo mundo na mão dele. Não tem nada para fazer lá fora. O negócio dele é aqui dentro. Aqui que ele quer pegar. Então nós temos que pôr à prova esses que dizem ser o que são, dizem que é pastor, dizem que é apóstolo, dizem que é isso, dizem que é aquilo, e não são. Eles podem até passar no crivo dos homens, mas no crivo de Jesus não passa. Quarto lugar, é uma igreja que não esmorece. Meus irmãos, talvez isso aqui, desses pontos que eu fui citando nessa exposição, seja um dos pontos que mais me fez pensar. Sabe por quê? Porque as reuniões de oração estão no CTI. Todo mundo esmoreceu. Não oram mais. Ontem conversando com a minha esposa, enquanto jantávamos, fiz uma pergunta a ela: se você soubesse que ia morrer hoje,
e pudesse mudar algo na sua vida, o que você mudaria? Eu falei para ela, eu respondendo, eu oraria mais. Eu acho que eu oro pouco. Meus irmãos, o reavivamento, ele vem a partir de uma consciência que entende que precisa de mais de Deus. E não vem só de reuniões de oração. A gente pode orar, pode estar cheio essas cadeiras aqui na segunda-feira. Mas se você não dá continuidade no trabalho que é feito aqui na sua casa, lá no seu trabalho, lá na rua, onde você está indo, o avivamento não vem não. Sabe por quê? Porque quando o avivamento chegou em Éfeso, todo mundo largou a feitiçaria, largou os ídolos. Estavam indo queimar em praça pública, sem vergonha nenhuma, se rendendo ao Senhor Jesus. Então quando o avivamento vem, não se engane com barulho. Não se engane com barulho. Porque quando o avivamento vem, os irmãos da igreja que devem, têm que pagar suas dívidas. Aqueles que falam palavrão lá fora, têm a língua cheia precisa de sabão, tem que parar de xingar. Aqueles que são mentirosos têm que parar de mentir. A inadimplência tem que diminuir. A segurança no bairro tem que aumentar, tem que ser lugar de paz. O avivamento, ele não impacta só a igreja não, ele impacta a região. Ele impacta a região. Mas em quinto lugar, Jesus ainda elogia a igreja de Éfeso e diz que ela odeia as obras dos falsos profetas. Tem um monte de falso profeta hoje, hein? Rapaz, difícil, hein? Tem um de 14 anos aí, que está bombando na internet. 14 anos. Agora, o que você pensa a respeito de uma pessoa que se coloca para ouvir um menino de 14 anos? Como é que essa pessoa está espiritualmente? Está difícil. Todo dia é uma profecia nova, todo dia é uma revelação nova, todo dia é isso, todo dia é aquilo. Eu acho que esses caras têm outra Bíblia, e eu não sei. Só pode ser, a Bíblia parte 2. Então, meus irmãos, entendam que nós devemos observar mais as coisas. Nós não temos que olhar as coisas pela ótica da nossa carnalidade, da nossa humanidade. Nós temos que olhar as coisas com a ótica do Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos fazer. Mas olha que Éfeso também não suportava a sã doutrina. Paulo já havia alertado esses irmãos, Atos 20, 39, aliás, perdão, 29, 30, a respeito dos falsos profetas. E que esses falsos profetas, esses falsos mestres, sairiam do meio deles, do meio da igreja. Paulo já havia profetizado isso lá atrás. Então não pense que o falso profeta ele é fabricado no boteco, não. O falso profeta é fabricado dentro de uma igreja que não tem uma doutrina sólida, a qual todo mundo acha uma coisa sobre a Bíblia, a qual todo mundo acha alguma coisa diferente para pensar. Sabe um dos textos que eu mais gosto, pastor, da Bíblia? Está na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Que Pedro diz assim: irmãos, eu quero lembrar a mente esclarecida de vocês, tudo aquilo que os seus santos apóstolos, dados por Senhor Jesus, já vos têm falado. Isso me dá uma alegria muito grande. Sabe por quê? Porque eu não tenho que pregar nada novo para você. Não tem que pregar nada novo. Então tomem cuidado com as novas coisas. Novidade é bom. Cadeira nova é bom, seria uma cadeira mais confortável, seria bom, né? Carro novo é bom, casa nova é bom. Tudo isso é bom, mas acaba, é efêmero, é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna, ela não passa. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, meus irmãos, entenda isso. Entenda isso, que o falso profeta, ele sai do meio de nós. Mas Jesus, ele ainda faz uma censura.
seguida de um alerta, uma sentença e uma esperança. Olha comigo o versículo 4. Jesus vai dizer assim, igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. É interessante eu ler isso da parte do Senhor Jesus, sabe por quê? Por causa desses tantos elogios que nós vimos atrás. O que nós aprendemos com isso? Vou usar a analogia do casamento. Há muitos casais que se amam verdadeiramente, isso é muito bom. Mas há casais que são só uma casca. São só para manter a aparência. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que uma mulher e um marido, eles podem ser fiéis uns aos outros a vida inteira e não se amar. Infelizmente isso acontece. É fiel, não trai, não vai para outro lugar, mas não tem amor dentro de casa. É cada um no seu canto. Celular, né, hoje em dia, né? Cada um no seu celular, cada um vendo as suas coisas, cada um interessado mais naquilo que convém a si mesmo do que aquilo que convém ao outro. Isso é uma realidade infeliz que acontece na casa de crentes, que chegam de mão dadas no culto e está lá no dia do culto de casal e olham para o outro, sorri e tal, mas não tem amor dentro de casa. Assim a igreja de Éfeso perseverou, era uma igreja que não esmoreceu, era esforçada, odiava as obras dos nicolaítas, odiava as falsas profecias, os falsos apóstolos, odiava tudo isso, mas não amava Jesus mais. Era uma casca. E é por isso que Jesus olha para aqueles fariseus e diz assim: olha, vocês são como sepulcros caiados. Vocês estão todos enfeitadinhos por dentro, o filactério alargado, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser chamado de mestre, gostam que beijem suas mãos, e etc e tal, mas vocês estão mortos por dentro. Ô, meus irmãos, é a hora da gente avaliar se talvez nós não estejamos sendo Éfeso também. Tem nome, tem CNPJ, tem tudo isso. Mas nós amamos Jesus verdadeiramente? Uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: será que eu amo Jesus? Eu amo esse homem que deu a vida por mim? Ou eu tenho um casamento com ele estéril, que não produz nada, não produz fruto, não produz arrependimento? Nós devemos fazer essa avaliação. Mas quais são os degraus que vão nos levando a essa perda aí do primeiro amor? Primeiro, é quando nós valorizamos mais a doutrina do que a vida. Tem muita gente que valoriza muito a igreja. Que a minha igreja é muito boa, que a minha igreja é isso, que a minha igreja é aquilo, que a minha igreja é aquilo, mas não ama ninguém fora, odeia todo mundo, xinga todo mundo, não gosta de ninguém, quer todo mundo longe. Vai receber visita em casa, parece que é o fim do mundo, o apocalipse. Vai ajudar um irmão, não ajuda. Não se compadece mais do fraco. Não alimenta mais o faminto. Não visita mais o que está preso. Lembre-se das palavras de Jesus, que quando dando um sermão disse a seus discípulos, que quando deram de comer aqueles que tinham fome, deram a ele. Que quando deram de beber, aqueles que tinham sede, deram a ele. Que quando deram de vestir, aqueles que não tinham roupas, deram a ele. Amamos demais a nossa doutrina, a nossa denominação, ou a nossa teologia. Nós falamos muito bem, nós nos capacitamos, nós fazemos curso. Tudo isso é muito bom. Mas não é sobre isso não, a igreja. A igreja é sobre amar pessoas. É sobre cuidar de gente. Segundo, quando somos extremamente religiosos. Meus irmãos, eu tenho um irmão lá, querido irmão, que eu não vejo há muito tempo, lá no Rio de Janeiro. O nome dele é Cledson. Eu tinha por volta de 13 anos.
E ele era da Igreja Batista Memorial, a qual nasci na fé. E ele, rapaz, ele sempre foi um cara que andou de skate, jogou basquete, que não sei o quê. E onde a gente morava, tinha uma quadra onde nós nos reuníamos lá com o pessoal, né? Com os meninos e tal. Jogava bola, brincava lá e tal. E ele todo dia lá de manhã. Rapaz. E tinha um amigo lá, que ainda é dessa igreja. O nome dele é Léo. O nome dele não é Leonardo, é Léo. É sério. O nome dele é Léo. Ele tocava muito, toca até hoje. Guitarra, violão, vivia tocando violão. E esse amigo Cledson sempre já chegou perto dele. E falou para ele, cara, eu toco bateria. É mesmo, onde? Lá na igreja tal. Beleza, um dia eu vou lá tocar com você. Passou tempo, ele continuou indo. Ele se infiltrou no meio da gente e a gente nem sabia que ele era da igreja. Um belo dia, esse amigo Léo, que toca violão, toca guitarra, toca baixo, toca bateria, toca não sei o quê, homem banda também, igual o Gil, toca tudo. De repente, esse camarada chegou pra gente, gente, eu estou dando meu CD de metal aqui, estou dando minhas camisas de banda, estou dando tudo, estou saindo desse negócio, estou indo para a igreja. Quem acompanhava ele para ir para a igreja? O Cledson, que se filtrou no meio da gente. Sabe o que é isso? É aquilo que Paulo fez lá no Areópago de Atenas. Falou como filósofo para ganhar os filósofos. Se fez louco para ganhar os outros. Ele se fez um amigo nosso para ganhar um amigo nosso. Ele abandonou a religião dele, no seu sentido estético, e se infiltrou no meio da gente. E qual foi o segundo amigo que foi para essa igreja? Eu. Quando nós somos religiosos demais, meus irmãos, nós já não amamos mais Jesus. Porque enquanto aqueles fariseus chamavam os outros de pecadores, você se assenta com esses pecadores. Jesus fazia questão de estar no meio deles. Pois eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas em terceiro, quando examinamos os outros e não a nós mesmos. Você já fez isso? A régua para medir os outros é gigantesca, mas para medir a si mesmo é bem pequenininha. Se tem 1 centímetro, se tem. Quarto lugar, é quando nós estamos vazios do amor de Deus. Meus irmãos, nós podemos vir todos os dias para a igreja, e mesmo assim podemos estar vazios. A gente lê texto, o texto não fala mais com a gente. A gente ora, mas não sente mais o agir do Espírito Santo. A gente prega, mas isso começa agora, acaba agora, muda nada. O que nós devemos fazer é voltar ao primeiro amor, porque Jesus é o amor, é a exegese de Deus, é o amor de Deus em pessoa no meio de nós. Louvado seja Deus, meus irmãos. Segundo, olha aí comigo o versículo 5, que Jesus agora, ele começa a dar a sua sentença. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Primeiro lugar, primeiro ponto para a restauração completa da parte do Senhor Jesus, para nós voltarmos a primeiro amor, é lembrar onde nós caímos. Nós precisamos fazer esse check-up da nossa mente, fazer esse check-up do nosso coração. Onde foi que eu deixei me esfriar? Onde foi que eu caí? Qual foi o momento? O que eu fiz lá atrás que eu não devo fazer hoje para não continuar caindo, para não continuar sem amor? Mas Jesus só avisa isso, Ele só dá essa sentença, porque vai dizer o seguinte: eu exorto e repreendo a quanto amo. Então Jesus ama tanto você, que Ele está fazendo você lembrar lá atrás, igual fez com Pedro, lá em João 21. Ei, olha lá para trás, você caiu lá. Lembra onde você caiu? Lembra onde você caiu? Lembrou agora onde você caiu? Segundo passo, arrepende-te.
Arrepende-te. Não há retorno ao primeiro amor sem arrependimento. Quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, Jesus é preso, Jesus é crucificado. Logo mais ele pega aquelas moedas e joga no lixo. E logo mais em seguida ele vai lá e dá cabo da própria vida. O que aconteceu com Judas? Ele se arrependeu? Não, ele teve remorso. Remorso. Porque pois todo aquele que se arrepende, abandona os seus pecados, lança ele para trás, Deus é fiel para lhe lançar misericórdia e ele não voltar mais àquelas práticas. Não foi assim que aconteceu com Judas. O remorso ele mata a gente. Remorso ele mata. Remorso ele vai corroendo a gente, pouco a pouco. Então o que Jesus está pedindo de nós é arrependimento. Dia após dia, te arrepende, te arrepende, te arrepende. Terceiro estágio, para voltar ao primeiro amor. Pratica as primeiras obras. Isso aqui é mais importante. Talvez, meus irmãos, você chegou num ponto da caminhada cristã, que está pesado fazer tudo. Que tudo é um peso, vir para o culto quarta-feira é um peso, cantar é um peso, ler a Bíblia é um peso, ir para a EBD é um peso, cuidar das crianças, dar aula para as crianças é um peso, vir para a mídia é um peso, ficar lá na porta é um peso, botar o gasofilaço para cá é um peso, tudo virou um peso para você. A vida entrou no piloto automático. Você não lê mais Bíblia todo dia, você lê quando vai dar aula, lê quando vai pregar, lê quando alguém te chama para um culto de ação de graça na casa de alguém. Ou seja, você virou um profissional da fé. É a mesma coisa você acordar cedo, ir lá para o seu trabalho, ir lá fazer aquilo que o seu patrão te pede, o que o seu chefe está te pedindo lá no momento, para você defender o seu. O que está acontecendo nas igrejas hoje é que muitos, até pastores, meus irmãos, estão vindo aqui só defender a sua posição, mas não ama mais Jesus. Não, vou pregar porque eu sou o pastor. Eu vou servir a água porque eu sou o diácono. Eu vou fazer evangelismo porque eu sou evangelista. Mas não, as primeiras obras é você olhar lá atrás, daquela época em que você chegava na igreja e tinha nem vontade de ir embora. Ficava até 10 horas da noite na igreja, ficava conversando, batendo papo, falando de Bíblia, conversando, um orando pelo outro, saía para comer, voltava para a igreja, no outro dia estava na igreja. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque eu nasci numa igreja, eu nasci na fé, que todo dia a igreja estava aberta, você podia ir lá, e todo dia eu estava lá dentro da igreja, eu queria dormir lá dentro, e tinha até lugar para dormir mesmo, mas tinha a zeladora que dormia lá, não vou dormir com a véia lá, né? É a prática do primeiro amor, aquele brilho nos olhos. Meus irmãos, vocês aí, principalmente nós que ensinamos a igreja e pregamos, você tem brilho nos olhos quando está preparando a pregação, quando está preparando o ensino? Quando você vem servir ali na porta, você vem com alegria, com paixão no coração, com fogo no coração? Se não, volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras. É isso que Jesus está falando para nós hoje. Tem hora que é necessário não fazer aliança com aquele passado que você estava em lama de pecado. Não, não é isso não. É lembrar lá do primeiro amor, do jeito que você vinha com alegria, você botava a melhor roupa, você passava o seu melhor perfume, você vinha disposto para entregar o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor oração. Volta lá atrás. Olha para trás, é hora de recuar o pensamento. E lembrar que Jesus ainda é o Senhor da igreja. Jesus não foi embora não, meu irmão. Jesus está no meio de nós. Ele ainda sonda a igreja, exorta a igreja, cuida da igreja. Ele ainda tem a igreja na palma das suas mãos. Ele a sustém. Lá em João 10, 28 está escrito que Ele conhece as suas ovelhas e ninguém as arrebatará de suas mãos. Louvado seja Deus.
E é por isso que nós temos que voltar lá atrás, no primeiro amor, lembrar das primeiras obras, das primeiras práticas. Porque o Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lá em Tiago 5 está escrito: nele não há sombra, nem variação de mudança. Ele é imutável para todo sempre. Olha comigo, meus irmãos, que Jesus é mais enfático, que ele diz: tirarei do seu lugar, se não te arrependeres. Quantas igrejas você já viu fechar? Por falta de arrependimento. E sabe o que é pior? Não é o homem que fecha, não. É Jesus. Ele que fecha. Porque se a igreja envergonha o nome dele, é melhor fechar. É o que diz um pregador que eu gosto muito: quando a teologia está mal, quanto mais prega, pior fica. Tem igreja que está assim. O que Jesus faz? Encerra as portas, fecha o trabalho, acaba. Mas o nome dele não pode ser envergonhado. Mas Jesus, depois de fazer essa exortação, ele faz uma promessa. Olha o versículo 7, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do meu Deus. E sabe por que nós podemos crer nessa promessa? Porque Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é aquele que vai cumprir todas as promessas. Essa promessa nós podemos crer, porque Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, meus irmãos, porque é recompensa da nossa vida, das nossas obras, da resistência que nós temos às falsas profetas, aos falsos mestres, à idolatria, à prostituição. Tudo isso, aquele que vai dar a promessa, cumprirá, e essa promessa é eterna, ninguém pode tirar das nossas mãos. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque Jesus ainda hoje faz promessas à igreja e ainda cumpre. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor por todas as coisas, porque Ele ainda está no meio de nós. Mas a palavra também vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto ainda está perto. Uma hora Ele estará longe. E nós devemos aproveitar essa oportunidade de estar aos pés de Jesus. Amém?